Quantas vezes, contando histórias da vida de Jesus, eu vi nas paredes o que eu estava contando como se fosse um filme. Lá estava a história que eu estava contando e os desencarnados assistindo, como se estivessem num cinema, emocionados. Então, os recursos são imensos. E é claro que entre os nossos irmãos evangélicos e católicos existe a mesma coisa. Porque esse é o momento em que as forças do bem nos observam, nos examinam, veem as nossas necessidades e, oportunamente, encontrarão soluções para nós. Soluções que nós desconhecemos, às vezes que nós não merecemos, mas que virão para o nosso coração, para o nosso corpo, a fim de que avancemos um pouco mais. Estar aqui num domingo à tarde, sem dúvida nenhuma, evidencia que somos todos comprometidos com a própria renovação. Senão estaríamos fazendo outra coisa. A pergunta é: por que nós fugimos das tarefas humildes, por exemplo, que nos ensinam a obedecer? Ah, não, eu não tenho condições de fazer isso porque eu tenho assim um intelecto mais alto. Então eu preciso de alguma coisa melhor para fazer na casa espírita. Mas eu digo a vocês, é nas pequeninas tarefas bem cumpridas que somos chamados às grandes. E quando eu falo grandes, não é de ficar famoso, não. É de simplesmente agir para o bem. É de simplesmente ser conhecido pelo mundo espiritual. Aquela pessoa ali que está entrando no centro, com ela nós podemos contar. Porque ela vem manifestando nas tarefas bem feitas a sua dedicação às coisas do bem. E por isso, Chico Xavier pegava uma vassoura toda manhã cedinho e a primeira coisa que ele fazia era varrer o centro de uma ponta à outra, sozinho, porque era a sua maneira de acordar as energias que ele usaria ao longo de todo o dia para confortar a muitos. E todo mundo quer ser Chico Xavier. No fundo, nós queremos. No fundo, a gente quer chegar no centro e a pessoa orientadora vai olhar e dizer: eu acho que você é parecido com o Chico. E você já fica feliz, meu Deus. Será que eu tenho a missão? Não, já vou logo desiludindo vocês. Se alguma pessoa desta casa orientar vocês dizendo que vocês, Chico, estão ali, ombro a ombro, fuja. Porque igual a ele, meus amigos, nunca mais. Duvido. Porque a Terra está em processo de renovação. Nós vamos ter que lutar para poder voltar na Terra e na próxima encarnação. Se vocês fazem questão, maravilha. Mas eu já disse, eu quero Júpiter, Saturno, qualquer coisa. E eu já disse para minha única filha, Mariana, minha filha, você vai ouvir a minha voz quando eu desencarnar. Porque eu vou chegar do lado de lá e vou dizer: adivinha quem voltou? E agora são vocês que vão. E eu brinco muito que eu vou ficar 800 anos embaixo da mangueira, vendo as pessoas passarem. Vão com Deus! A Terra é ótima! Já aumentei para 1000 anos. Mas o mais lindo é que, às vezes, a gente usa essas brincadeiras e as pessoas queridas as tomam como verdadeiras. Uma prima querida desencarnou em dezembro do ano passado. Pela terceira vez, o câncer veio e, dessa vez, ela não conseguiu superá-lo. 2 semanas antes de morrer, ela me ligou. Maíse, eu estou ligando para você para dizer que eu vou guardar o seu lugar embaixo da mangueira. Ah, eu fiquei tão emocionada, porque ela estava deixando marido, filhos, netos, um casamento feliz de muitos e muitos anos.
mas ela sabia que ela precisava ir. E essa consciência do que nós podemos e temos que fazer é que nos torna equilibrados. Ninguém vai nos pegar no desequilíbrio, na loucura, saindo correndo. Antigamente, quando eu era garota, você sabia que a pessoa estava obsediada quando a pessoa chegava e dizia: eu estou louco para sair correndo. E mais tarde fiquei sabendo pelos espíritos amigos que querer sair correndo sem destino é um sintoma de influência espiritual negativa. Olha quanta coisa a gente vê às vezes na rua. Em Brasília está uma coisa incrível. As pessoas estão conversando sozinhas, mas de um jeito assustador. Pessoas de todas as idades, é bom dizer. Não é gente idosa, não. Então você percebe que as pessoas não estão no seu estado normal. Muitas delas. Mas por que não buscam ajuda? Porque às vezes a família não olha para aquela pessoa para perceber que não adianta frequentar a casa espírita, não adianta buscar a própria conveniência se não olha o outro. Nós temos que ter o olhar para o outro, porque senão essa coisa de saúde mental que agora todo mundo está falando, os espíritos estão cansados de nos falar. O próprio Caetano Veloso sempre disse: de perto ninguém é normal. Quando você começa a conhecer muito a pessoa, é claro que aparecem determinadas características que parecem desequilibrantes. Mas com ajuda, com carinho, com respeito, com estudo, com certeza, nós solucionamos a maioria das questões. O Chico, numa dessas vezes que ele estava sozinho varrendo o chão, entrou um rapaz com um chapéu muito grande e pediu um abraço. E o Chico, imediatamente, vendo a necessidade daquele moço, o abraçou. Quando o Chico o abraçou, aquele homem tirou uma pistola do bolso e encostou na barriga do Chico. E disse: Chico, eu fui mandado aqui para te matar. Só estavam os dois, de manhã cedo. E, claro, se fosse eu ou um de vocês, nós já cairíamos desmaiados ou sairíamos correndo. O Chico apenas disse: ô, meu filho, seja o que Deus quiser. E na hora que ele disse isso, aquele pistoleiro caiu no choro, sem conseguir controlar-se. Tremia. E contou ao Chico que uma senhora tinha recebido uma orientação através dele. O marido dela, fazendeiro poderoso, sentiu-se contrariado com a orientação e o contratou para tirar a vida do Chico. A codificação estabelece com clareza que o espírito não chega ao corpo físico como página em branco. Traz consigo o acúmulo de experiências anteriores, corpóreas e espirituais, que condicionam diretamente suas disposições morais e a responsabilidade pela nova existência. André Luiz, ao descrever sua chegada às colônias espirituais, expõe com precisão didática essa continuidade. A condição pós-mortem reflete diretamente o trabalho interior realizado durante a encarnação. Quando se torna enfermeiro nas câmeras de retificação, não por imposição punitiva, mas por limitação de suas próprias conquistas morais, evidencia-se um princípio fundamental. O mérito espiritual não se constrói pelo que sabemos, mas pelo que nos tornamos através da aplicação desse conhecimento. O que Maíse observou ao longo de décadas, pessoas que atravessam a vida inteira adiando o compromisso com o trabalho espírita, revelam um fenômeno doutrinariamente grave. A ilusão de que o tempo terreno é inesgotável e que sempre haverá outra oportunidade. O desencarne não espera conveniências humanas. O tempo destinado à evolução deve ser aproveitado com diligência moral. Chega quando o tempo alocado para aquela existência se esgota, e então se impõe o balanço. Quanto do potencial disponível foi efetivamente convertido em progresso real? Quantas oportunidades de servir foram desperdiçadas em nome de conveniências pessoais? O conhecimento doutrinário acumulado só possui valor quando transbordado em serviço efetivo, em modificação do caráter e em compromisso com o bem.
Cada dia representa uma oportunidade insubstituível de inscrever na consciência os créditos que determinarão as condições futuras. A urgência não está em acumular mais teoria, mas em converter em ação transformadora aquilo que já se compreendeu. Gratidão por estar conosco. Este foi apenas um aperitivo e, caso queira ver o vídeo todo, acesse o link na descrição. Te convido a deixar seu comentário e a navegar na playlist do expositor para explorar outros temas inspiradores. Sua participação é essencial para fortalecer o crescimento do canal e também criar uma rede de troca de experiências entre todos que buscam compreender os mistérios da nossa jornada. Muita luz para você e até breve.